Quando você ensina uma criança a comer peixe ou a ter um olhar, pelo menos, para a piscicultura, você põe lá uma sementinha que no futuro pode ser um piscicultor, ele pode ser um incentivador nessa área, pode ser alguém da gastronomia incentivando, produzindo prato. Valor Entrevista. Estamos dando início a mais um vídeo aqui do estúdio do Valor Entrevista, hoje com a presença ilustre, senhora Ofélia Campigoto, ela que é presidente da ACAC, aqui da cidade de Gaspar, mas é muita experiência, já esteve conosco aqui algumas vezes e tem novidades para o mês de setembro. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Bom dia, Alain, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui, falarmos um pouco da nossa piscicultura de Gaspar e, por que não dizer, de Santa Catarina também, né? Exato. Porque tem muitas ações que nós fazemos que são a nível local, sim, a nível estadual e até a nível nacional, né? Então, a senhora sempre está envolvida com esse segmento. Eu não sei se eu já fiz essa pergunta, mas para a gente começar, há quanto tempo que a senhora tem envolvimento com esse segmento? Eu estou assim envolvida na atividade há aproximadamente 23 anos. Nossa! 23 anos. E é interessante porque quando eu me aposentei, eu poderia ter simplesmente usufruído da aposentadoria, viajado, ou ter feito qualquer outra coisa. Mas não, eu, juntamente com meu marido, investimos na piscicultura aqui em Gaspar. Sim. E aí, claro, quando você investe, eu digo assim, quando você está dentro de alguma coisa, aquela história do pertencimento, sim, que é o que você está fazendo, que é o que você está envolvido, de ter essa ação. Então você tem que melhorar não só o seu, mas todo o entorno. Claro. Né? E aí nós começamos a nos envolver aqui com a Secretaria da Agricultura, que na época não era aquicultura, que foi essa mudança depois, né? E no início o Paulo assumiu como presidente e eu comecei junto com ele nas reuniões e vi que precisava mais organizar as coisas, né? Tipo assim, uma associação precisa estar registrada, a lista de presença, ter a documentação em dia. Então essas coisas burocráticas tem que se fazer. E aí eu comecei a me envolver com isso mais aqui em Gaspar. E o Evandro, que é da Aquaçu, que você já o entrevistou aqui, que abraço para o Evandro. Que foi a personalidade brasileira masculina da aquicultura esse ano, né? Me chamou já para assumir a CAC também, que é a Associação Catarinense de Aquicultura. E claro que a mesma coisa acontece com associações maiores. A CAC agora em setembro vai fazer 38 anos, mas era uma associação que não estava muito assim, não é que não estava ativa, tinha um foco diferente. Sim. Tinha a área da maricultura, a área da carnicicultura e tinha a piscicultura. O nosso trabalho, o nosso foco é a piscicultura, né? Então, o que a gente trabalha, o que a gente conhece é a piscicultura. Então, dentro da CAC, a gente já trabalhou nessa mudança do estatuto, de organizar, de focar mais nessa área da piscicultura. Sim. Então, hoje nós estamos focados mais com aquicultura e piscicultura. Sim. Porque mesmo a maricultura, a carnicicultura, já tem outras associações e tem outros conhecimentos, sim, que é importante também, né? Então, focamos nesse caminho que é a piscicultura. E aí a gente não para, né? Porque quando você se envolve a nível estadual, daqui a pouco vem o envolvimento a nível nacional, e aí você começa a ter o contato e a ligação com vários setores, né? Porque sim, existe... A aquicultura parece simples, né? Parece fácil criar peixe, mas é um envolvimento muito grande, né? Se a gente for olhar... Quanto se produz hoje de peixe a nível nacional? Exato. É um número grande. Santa Catarina é um número grande. Então, é o que eu ia perguntar. Santa Catarina é uma referência. Sim. Nós somos uma referência e eu diria que Gaspar também é uma referência, sim, de Santa Catarina, né? Sim. Que aqui a gente começou o nosso dia do pescador, o peixe na merenda escolar, então teve várias ações que fomos fazendo dentro do município que acabaram sendo referência até a nível local e até a nível estadual. Sim. A gente está conversando com a senhora Ofélia Campigoto, ela que é a presidente da ACAC aqui na cidade de Gaspar, mas já foi presidente também da Aquipar. Aquipar. Como é que foi essa gestão? Foi legal?
A Aquipar, que é a Associação dos Aquicultores aqui do município de Gaspar, eu fiquei praticamente 8, 9 anos por causa desse problema da pandemia, né? E o que acontece? 4 anos, e depois teve mais o período da pandemia, porque dentro das associações a gente segue os estatutos, né? Sim. Então o que acontece? Você tem um mandato de 2 anos, Sim. mais 2 anos que pode ser renovado. E aí aconteceu a pandemia, e na pandemia a gente não conseguia se reunir, não conseguia fazer as reuniões, né? E eu vejo que há uma certa dificuldade dos nossos psicultores de fazer umas reuniões online. Entendi. Depende das pessoas, ainda tem que ser presencial, né? Tem que ser presencial. E aí esse ano a gente conseguiu fazer essa mudança, a Dulcineia Santos assumiu, Sim. que eu parabenizo, mais uma mulher na frente da associação, né, que é importante. Claro que eu estou ainda ajudando, estou fazendo, eu estou ainda como vice, porque ela ainda continua no trabalho, né, e ela não é uma psicultora, ela está ajudando na realidade a associação, né, e isso que é importante. Mas o que é importante é que as pessoas comecem a ter essa consciência e essa valorização do trabalho coletivo, porque sozinha a gente não consegue fazer mais nada, né? Exatamente. A gente tem algumas datas em comemoração, alguns dias especiais, agora em setembro, a gente vai passar daqui a pouco. O que eu quero te perguntar antes é o que é ser um piscicultor, um apicultor? Então, parece simples ser um piscicultor, um aquicultor, né? Quando a gente fala em piscicultor, é aquela pessoa que cultiva o peixe, que cria o peixe. Esse é o piscicultor. Tá. Quando nós falamos em aquicultor, são todos os que trabalham com organismos dentro da água. Para ser bem simples. Você pode ser um aquicultor produzindo rã, Sim. Você pode ser um aquicultor produzindo camarão, porque você está trabalhando com a água. Entendi. Então a aquicultura leva a água, então todo organismo dentro da água. E assim, eu fiquei me perguntando muito para a gente poder trabalhar esse dia do piscicultor. O que é realmente ser um piscicultor, né? E as pessoas às vezes pensam, é fácil, é só cultivar o peixe lá, mas não é bem assim. Só jogar umas ração. Eu dou uns pão velho, umas coisas assim. Não é bem assim. As pessoas têm que ter conhecimento sobre os peixes. Claro, temperatura de água. Temperatura de água, qualidade de água. Tem que tratar a água para poder produzir o peixe. Porque o nosso foco é ter uma água de qualidade para poder conseguir produzir o peixe. Claro. Se você não tiver uma água boa, você não produz o peixe. E ter essa responsabilidade, inclusive, com o meio ambiente, porque a gente está produzindo alimento, né? Que é um alimento saudável, que se fala muito, que tem essa campanha agora a nível nacional, que começa no dia 1º de setembro, Sim. que é a Semana do Pescado, né? E que nós transformamos com os trabalhos que a gente já fez aqui em Gaspar, na Semana do Pescado, que esse ano é a 20ª, que é o lançamento oficial no dia 1º de setembro, que a semana começa do dia 1º a 15, né? Que essa campanha foi o ex-ministro da Pesca, o Altemir Gregolin, Sim. que começou, né? Então é uma campanha a nível nacional que a gente quer, na realidade, o quê? Incentivar o consumo do peixe, de uma maneira geral. Peixe, pescado, tudo que se produz dentro da aquicultura. Esse é o foco dessa campanha. E nós, como fizemos alguns trabalhos aqui em Gaspar, criamos, via lei municipal, Legal. a Semana Municipal do Peixe. Então, não adianta nós só criarmos, pedirmos para os vereadores fazer uma lei, se nós não fizermos as ações. Sim. E dentro de Gaspar nós temos a Câmara Técnica da Piscicultura e Agricultura, que a gente tem várias pessoas que se reúnem e discutem essas ações. Legal. Então esse trabalho que a gente está fazendo agora do Dia do Piscicultor começou já o ano passado. Ano passado a gente não fez por causa da pandemia, e aí esse ano as ideias amadureceram e esse ano a gente vai fazer acontecer. Tá, então dia 1º de setembro começa a 2ª Semana Municipal do Peixe, é isso? Isso. Que vai ser no IFSC. O IFSC. Vamos ter lá no auditório do IFSC, começa a parte da manhã, com a recepção, com café. Sim. A gente está pedindo para as pessoas fazerem a inscrição com antecedência, porque aquele auditório... cabe pouco mais de 100 pessoas. 170. Para inscrição, eu vou deixar na descrição o link para você se inscrever e participar desse momento tão especial para a piscicultura aqui na cidade de Gaspar, né? E é importante que as pessoas façam essa inscrição antes, né?
e participem. O que a gente quer trazer nesse dia, para começar, para abertura? Nós convidamos 4 psicultores, né? Para que esses psicultores nos falem do seu sentimento, da sua motivação, porque ele é psicultor. No estilo roda de conversa? Isso, vai ser uma conversa. Vai ser diferente. Vai ser uma conversa. Vai ser diferente, instigante para quem está acompanhando a gente. Participe. Você vai entender mais sobre esse segmento. E esse trabalho, a gente quer que ele seja itinerante. Tipo assim, esse ano nós vamos fazer aqui em Gaspar. O próximo ano a gente pode fazer em outra cidade. Entendi. E nós vamos escolher outras pessoas que são ligadas a essa atividade da psicultura, da aquicultura, para que possam nos contar. Claro. Porque cada pessoa tem uma maneira diferente de mostrar o seu trabalho, tem as suas emoções. Cada história é uma história. Tipo assim, eu vou falar um pouquinho do Adriano. O Adriano e o Rafa são 2 meninos de Ilhota que eles nos procuraram na semana em que tinha falecido o pai dele. E isso me tocou, mexeu. Falei, por que eles estão querendo trabalhar com a psicultura? E eu perguntei isso para eles. E aí o Adriano me disse, é um sonho do meu pai. Olha só. E nós queremos tornar isso uma realidade. E tem que compartilhar isso. E as pessoas têm que conhecer um pouquinho disso, né? Nós temos um outro exemplo do Marcelo Luqueta, que é um menino jovem, também em Massaranduba, que faz parte lá da PISMA, que ele passou por várias situações. Perdas de peixe, comprometimento de venda daqui a pouco não aconteceu. Então teve várias transformações na vida dele, né? Que eu acho interessante as pessoas ouvirem um pouco essas histórias. Claro. O próprio Evandro, que é da Aquaçu, né, dos alevinos, que é onde começa a boa produção de tilápia, né? Que quando a gente pensa assim, o produtor de alevino é o responsável. E a gente tem que ter esse cuidado todo com sanidade, com cuidado, ter uma boa semente para poder produzir uma boa safra de peixe, que é importante, né? E ele já está na atividade há 25 anos, então também tem muitas experiências. Eu lembro que num curso da psicultura que a Ipagre faz os cursos básicos de psicultura, né? Na época o professor era o professor Fernando, de Florianópolis, e o professor Fernando disse para ele assim, vai para casa, não gasta esse dinheiro do teu pai. Ele disse, não, eu vou produzir alevino. Então tem uma história assim legal. De superação. De superação, de desafios, sabe? E é isso que a gente quer mostrar nesse dia do psicultor, o que são esses desafios que os psicultores enfrentam no dia a dia. Então vai acontecer no auditório do IFSC. Isso. A partir do dia 1º/9. Dia 1º/9. Tem um horário já? Sim, começa às 8h30 a recepção. Entendi. Vai ter um cafezinho lá que o Cleverson da Secretaria da Agricultura já nos proporcionou. Legal. Mandar um abraço para o Cleverson, sempre muito envolvido com todos esses segmentos, importantíssima parceria. Virou nosso garoto propaganda do Dia do Psicultor. Exatamente, estou acompanhando aí nas redes sociais, parabéns aí pelo teu trabalho. Ficou legal. E aí nós vamos ter a parte social, que é a abertura com os convidados, né? Sim. A gente já tem bastante pessoas convidadas. A parte prefeito, pessoal autoridades. Então que a gente tem essa abertura oficial e terminando a abertura oficial, começamos a rodada de conversas. Sim. E aí começa toda essa magia, esse encantamento que é a história pontual de cada trabalhador que dedica a sua vida. A senhora vai estar na rodada? Vai estar na roda também? Não? Sim, nós temos mediadoras. Entendi. Então eu convidei a Fernanda Queiroz, que é outra personalidade brasileira da aquicultura de Joinville. Exatamente. Que ela tem um trabalho bem legal, ela faz um trabalho... Tentar trazer ela no estúdio, vai estar por aqui, né? Sim, aproveitar esse dia. Trazer ela aqui. Ela faz um trabalho mensal, ela e o Casaca, com informativo econômico em cima da psicultura, trazendo dados para os psicultores, que é bem legal. Sim. Ela tem um canal também de entrevista, Peixe é Meu Negócio. Olha, né? Só. Então ela tem várias, assim, nessa área de comunicação ela atua muito bem. Levando bem a bandeira, né? Levando bem a bandeira dessa comunicação. Então a Fernanda é uma pessoa que eu admiro muito e que foi convidada nossa para estar junto como mediadora para que a gente possa conduzir essa conversa, né? Maravilha, vai ser sensacional, acredito, como sempre, tudo que a senhora Ofélia coloca a mão vira sucesso e vai ter no dia 1º/9, a partir das 8 horas da manhã, no auditório do IFSC, vai ter a recepção com o café e logo depois começam
as atividades, uma roda de negócio, uma roda de conversa, muito importante a respeito desse segmento que não para de crescer. Uma outra coisa que eu estou vendo aqui na nossa pauta é o Dia Estadual do Peixe, né? Sim, o Dia Estadual do Peixe foi também uma conquista dentro da Semana do Pescado, Sim. que nós começamos a nos mobilizar e falar, nós temos que ter a nível estadual um dia estadual. E aí eu conversei na época com o deputado estadual, o Alba, de Blumenau, e ele conseguiu isso via Alesc para nós. Então foi uma solicitação nossa, do pessoal que trabalharam dentro da Semana do Pescado e que a gente conseguiu ano passado. Então esse ano vai acontecer o primeiro Dia Estadual do Peixe, que a gente vai englobar junto com o nosso Dia do Piscicultor. Maravilha! E tem a 20ª Semana do Pescado também. Isso. Que vai estar junto nesse evento. Sim, porque esse é o dia da abertura da 20ª Semana do Pescado. Então, isso vai acontecer oficialmente a nível Brasil em São Paulo, que é o ex-ministro da Pesca, o Altemir Gregolin, que conduz esse trabalho, né? Então, sim, oficial vai ser lá, mas nós vamos fazer aqui em Gaspar também a nível estadual. Maravilha. O que nós queremos também com esses trabalhos todos, e a gente já pediu, inclusive, já tem um PL via Alesc, né? Para que se tenha também o Dia Estadual do Piscicultor. Claro, sabe? Claro. Merecido dia, inclusive. O que a gente quer é mostrar esse trabalho, falar mais dessa atividade, né? Claro. Do piscicultor, do aquicultor, para que as pessoas entendam como é ser um piscicultor, né? Se olhar só por essa história da compreensão do segmento, já tem uma riqueza enorme, anos de história. Se olhar pela questão da fatia no PIB catarinense, também tem uma outra fatia importantíssima que é necessário sim criar esse dia, né? E isso, inclusive, ela deve acontecer a nível nacional também. Quando eu estive em Brasília, lá com a secretária Tereza Nelma, né? Que a gente teve lá, na realidade, criamos a nível nacional, no AgriShow, uma frente das pequenas associações, das associações a nível nacional. E aí, nessas associações, a gente está buscando objetivos e melhoramentos para a nossa atividade da piscicultura e aquicultura. E uma das nossas solicitações a nível nacional é a isenção do PIS/COFINS da ração. E isso é uma coisa que nós estamos já pedindo há bastante tempo, e a gente diz assim, nós não queremos nada demais, é só direitos iguais, porque isso já acontece com aves e suínos. Por que nós da piscicultura não temos isso ainda? Então isso já está tramitando no Congresso, na comissão, na CCJ, né, que lá está com a delegada Catarina, e a gente espera que isso realmente aconteça. Então tivemos lá com o ministro da Pesca, o André de Paula, com a secretária nacional da Aquicultura, que é a Tereza Nelma, todas as lideranças se uniram e estiveram em Brasília para fazer isso acontecer. E nesse momento, junto com a Marilza, que é a organizadora da AgriShow, nós tivemos um momento de estarmos num evento também em Brasília. E nesse evento a gente comentou sobre o Dia da Aquicultura, que a gente já tem, né? Mas a gente não tem, nunca se ouve falar no Dia do Piscicultor. Entendi. Então teve uma solicitação para que se faça também a nível nacional. Nada mais justo. O Dia do Piscicultor, da piscicultora, para que realmente se consiga valorizar esse trabalho dos nossos piscicultores, né? Com certeza. Pessoal, a gente está conversando com a senhora Ofélia Campigoto, ela é presidente da ACAC aqui na nossa querida cidade de Gaspar. A gente vai para o segundo bloco, ainda tem muita coisa interessante para a gente compartilhar com você que está nos assistindo. Tá gostando do papo? Sim, legal. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua audiência, compartilha o nosso vídeo, faz um comentário, se tiver alguma dúvida, comenta aqui que a gente responde para ti com certeza, tá bom? Não sai daí, já voltamos. Voltando aqui no estúdio do Valor Entrevista, o estúdio renovado, aliás, senhora Ofélia, a gente chegou a 15 mil pessoas nas nossas redes sociais, trabalho sério, trabalho em evolução e crescimento, e graças a Deus a gente recebe aqui pessoas sempre queridas e que contribuem para a comunidade local e esse vale europeu maravilhoso, esse estado incrível que é Santa Catarina. Vamos falar da segunda semana municipal do peixe. Isso, que é um evento que a gente está fazendo também
começando o dia do piscicultor, mas a gente começa nesse dia com a Semana Municipal do Peixe. Com os trabalhos que a gente fez na Semana do Pescado, nós solicitamos aqui na Câmara dos Vereadores que se criasse a Semana Municipal do Peixe. Sim. E isso virou lei. Nós começamos, eu, o Henrique, a Graciane do IFSC, né? O Henrique, que é da Secretaria da Agricultura e Aquicultura na Prefeitura. No primeiro ano da Semana Nacional do Pescado, nós estivemos nas escolas, junto com as crianças. E aí nós percebemos que as crianças queriam sair da escola e queriam conhecer a atividade da piscicultura. Então, no ano passado, na Semana do Peixe, né, na Semana Nacional, Estadual do Peixe, nós levamos as crianças lá na nossa propriedade. Foram aproximadamente 450 crianças atendidas. Maravilha. E foi um trabalho assim maravilhoso, bem gratificante, sabe? Mostrar para as crianças o que é piscicultura, o que é o peixe, como é a água, como é a atividade da piscicultura. Te digo assim, Alan, que foi um trabalho que vale a pena. Sabe, você vê as crianças saindo depois de uma pandemia, a primeira visita que eles saem a campo, sim, ficam todos eufóricos, os professores não conseguem às vezes controlar emocionalmente as crianças porque eles querem muita informação, né? E foi criada a cartilha, aquela cartilha. Me fala sobre essa cartilha, porque foi uma inovação e passou realmente o que a gente precisava entender a respeito desse segmento, né? Essa cartilha traz as informações da nossa piscicultura de Gaspar. Lá, inclusive, tem os bairros, tem a produção, tem os históricos, fala da nossa piscicultura. Legal. E de uma forma que as crianças conseguem entender. Então, o que nós fazemos nesse dia? A gente leva a criança a campo, os alunos, né? Eu falo criança, mas são os alunos municipais. Levamos os alunos a campo, mostramos para eles o que é piscicultura, entregamos a cartilha, né? E eu vejo assim que essa cartilha que o aluno recebe, que ele consegue ter essas informações na mão, é importante porque vai para casa. Sim. Vai para os pais, vai para amigos, né? E até porque não dizer para pessoas que às vezes chegam na tua casa e encontram essa cartilha, né? Então é um meio de comunicação para incentivar as crianças a conhecerem a piscicultura e ao hábito de consumir peixe. Com certeza, que é super saudável. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou do estado do Amazonas, cresci me alimentando à base de peixe, de pescado. Aí são diversos peixes pro lado de lá, né, no norte. Então eu super aconselho e sempre que posso valorizo demais o trabalho dessas pessoas que contribuem com o segmento aqui no estado de Santa Catarina. E uma dessas pessoas é a senhora Ofélia, que está envolvida aí há mais de 23 anos com o segmento. E aí, Alan, o que eu digo é assim, a gente não consegue mudar hábito das pessoas adultas. Tipo assim, na nossa fase. A gente sabe que um peixe é uma comida saudável, que faz bem, e a gente bate nessa tecla, mas a gente muda os hábitos das crianças, né? Com certeza. Quando você ensina uma criança a comer peixe ou a ter um olhar, pelo menos, para a piscicultura, você põe lá uma sementinha que no futuro pode ser um piscicultor, ele pode ser um incentivador nessa área, pode ser alguém da gastronomia incentivando, produzindo prato. Então a piscicultura anda assim. Hoje você sabe que você aproveita o couro da tilápia para fazer muitas coisas, pode ser alguém que aproveite o couro, né? Então é importante ter esse incentivo, esse olhar da piscicultura para os adolescentes, para jovens, alunos. É uma semente plantada. É uma semente plantada. Então, a gente não vai conseguir mudar muitos hábitos, mas a gente vai incentivar. E também, nessa Semana Municipal do Peixe, a Secretaria da Educação no município vai fornecer o peixe na merenda escolar pelo menos 2 vezes. Então, se tiver uma vez, vamos ter 2 vezes o peixe na merenda escolar. Também, uma das coisas que os alunos nos pediram muito no ano passado, que eles queriam pescar. E pescar não é tão simples assim, né? Eu penso assim, é maravilhoso pescar. Claro. É uma das atividades dos esportes mais praticados a nível mundial, é a pesca, pescar. E a gente sabe que quando um pai leva um filho para pescar, cria memórias afetivas, né? Passamos agora pelo Dia dos Pais, né? Exatamente. Então tem coisas assim que marcam a vida das pessoas, aproxima, né?
os familiares quando você está numa pescaria ou pegar um peixe, né? Então, o que a gente deve pedir para os alunos, convidarem seus pais para irem os finais de semana nos nossos peças que paguem para pescar juntos. Exatamente. Tá? A gente vai fazer ainda um trabalho em cima disso para divulgar, para que se tenha esse trabalho também. O hábito. O hábito, porque com, digamos assim, com 30, 40 ou 50 alunos, não dá para eu pescar com eles, que é uma coisa assim, a gente tem que se preocupar inclusive com a segurança, né? O bem-estar, fisgar um peixe, pegar um peixe. Claro. Nós temos o cuidado porque a gente conhece, mas as crianças, os alunos ainda não têm assim essa noção de que você tem que ter um cuidado para pegar um peixe, né? Claro que eu pego lá para mostrar para eles verem, mas assim, às vezes tem até medo de pegar, Exatamente. né? Mas é importante isso. É importante demais despertar essa curiosidade, porque é um segmento que não para de crescer e que se renova sempre. A própria FAO, né, diz que hoje, por exemplo, nós somos mais de 50% o que se consome a nível mundial que vem da aquicultura. E a piscicultura, de uma maneira geral, está crescendo muito mais do que a pesca extrativa, né? Então temos que ter esse olhar mais em cima do piscicultor, em cima do aquicultor, né, para termos essa valorização realmente. Exatamente. E claro que nessa semana a gente vai trabalhar em cima disso, vai se ver campanhas a nível nacional, a nível estadual. Então, é sempre um trabalho que não para, né? Exato. A gente vai inovando. E a gente, claro, tem que falar na questão do pertencimento, para a gente fechar o nosso vídeo. O que é isso para a senhora, fazer parte de todo esse universo? Eu penso assim, quando eu falo em pertencimento, eu estou falando daquilo que eu conheço, daquilo que eu pertenço, que eu estou dentro, né? Então, o nosso foco, o meu foco atual é piscicultura, é aquicultura, é a minha vida, que engloba muito isso. Então, quando eu digo assim, nós que somos piscicultores, aquicultores, nós temos que valorizar. Claro. Eu não preciso esperar que autoridades políticas ou outras pessoas valorizem. Nós temos que começar a valorizar. Quando falo em valorizar, nós temos que começar a falar, de fazer esse trabalho, de trazer isso a público, de mostrar, sabe? De realmente fazer esse trabalho acontecer. Exatamente. Senhora Ofélia, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Deu para a gente passar todas as informações necessárias. Está vindo aí um mês de setembro sensacional, quando o assunto é pescado. Deixe uma mensagem, faça um convite. Alain, gratidão pela tua disponibilidade de atender, né? E as pessoas que estão nos acompanhando, venha, participe do Dia do Piscicultor, que começa dia 1º de setembro. Quem sabe você pode ser a próxima pessoa a estar nos nossos cases de sucesso e contar a sua história de piscicultor. Hoje nós escolhemos 4 pessoas para falar aqui em Gaspar sobre isso, que vai ser no dia 1º de setembro. Mas o próximo evento pode ser uma pessoa que a gente hoje não conheça, mas que é importante que venha e fale dessa atividade da piscicultura, que tenha esse pertencimento de ser piscicultor e gosta da atividade que se faz. Gratidão, realmente. A gratidão é minha, eu agradeço demais a sua presença. Um beijo para todos que estão nesse segmento maravilhoso. Ofélia, parabéns pela sua história, por toda essa carreira de envolvimento com o segmento. É muito importante a gente ter pessoas que com o passar do tempo se tornem lideranças. É o caso da senhora Ofélia. Muito obrigado mais uma vez pela presença. O canal está sempre aberto. Vou estar junto lá para fazer a cobertura dessa semana sensacional, desse dia de abertura do evento lá no IFSC, a partir das 8 da manhã, no dia 1º/9. Estão todos convidados a conhecer mais sobre esse segmento maravilhoso. Obrigado, tá? Obrigada a você, Alain. E dia 1º é dia do peixe em Santa Catarina. Então a gente já tem o Dia do Piscicultor, né? A 20ª semana do pescado a nível nacional e a 2ª semana municipal do peixe em Gaspar. Então esperamos todo esse pessoal lá. É isso, um beijo no coração de vocês. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista. Tchau. Valeu, que bom.